Bom dia! Olá, começando mais um 3 em Pauta, nesta manhã de terça-feira, dia 23 de fevereiro, dia esse que é dia de comemoração, de festa, porque o nosso parceiro diário de bancada aqui, Ted Richard Sartori, está ficando mais novo, não, mais maduro. Também mais maduro? Porque mais velho fica meio estranho, né? Mas pois é, não, enfim, fica à vontade para escolher mais maduro, o adjetivo. Mais experiente, né? Com mais histórias para contar. Sim, exato, é melhor, essa é boa. Gostei. Gostou, né? A gente vai inventando aqui na hora. É boa. Bom dia, meus parceiros Ted e Anderson, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris, bom dia a você, ao Anderson, nosso convidado, você vai apresentar daqui a pouquinho, a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Ômega, ao Marcelo Dias, esse versátil Marcelo Dias, o mágico dos botões e da Rádio Ômega e todas as funções possíveis. Grande abraço a todos e tem muita notícia hoje, muito assunto para tratar. Né? Exatamente, vamos falar sobre os últimos acontecimentos da região. Lembrando que o 3 em Pauta tem um oferecimento da Célula Mater, que está presente quando você mais precisa e se precisar fazer exame lá de laboratório, quer fazer, para de ter achismo, de gente, mas eu acho que eu tive Covid. Não, vai lá no laboratório, faz o exame de Covid para saber se você já teve, se não teve, né? Mas não esquecendo da vacina. E o nosso convidado hoje, ele que é advogado, jornalista, professor e olha, foi um guerreiro junto comigo aqui, um dia junto com o Ted, fazendo a apuração das eleições naquele dia lá que foram horas sem informações. Marcelo Pavão, obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença. É uma honra estar aqui. Bom dia, Cris. Bom dia, Ted. Parabéns. A gente estava conversando, nem estava sabendo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui ao lado do Anderson, Marcelo na mesa. Prazer, uma satisfação e realmente um orgulho para pessoal e um prazer estar aqui. E sempre que o Marcelo está aqui é uma aula sobre esses acontecimentos, viu? Vamos ao giro de notícias, então? Anderson, vamos lá, bom dia, Cris, Ted, Marcelo, todo mundo que acompanha o 3 em Pauta, prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, no seu computador, enfim, onde você estiver acompanhando o programa. Vou começar com uma notícia fresquinha. De agora de manhã, né, a Anvisa anunciou a autorização definitiva para a vacina da Pfizer-BioNTech. A vacina que justamente até o Pavão comentando nesse programa, o Brasil é um dos países que não haviam abraçado essa vacina, junto com a Argentina e a Venezuela. Mas saiu a autorização definitiva da vacina para a produção no Brasil, enfim. E agora vai ter uma coletiva no final da tarde, né, da presidência da Anvisa, ponta de 5 da tarde, para poder explicar um pouco melhor como é que vai funcionar isso. Mas é uma boa notícia, né? O registro definitivo é sempre muito importante. Tudo que envolve vacina, qualquer vacina, sem dúvida, é importante, não tenha dúvida. E tem uma outra notícia aqui, Cris, mais também ligado ao Brasil, mas ligado aos preços dos combustíveis, é que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que obriga a posto de gasolina a informar a composição do valor cobrado por combustíveis na bomba. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, o objetivo é que os consumidores tenham mais clareza dos elementos que resultam no preço final. Segundo a Secretaria-Geral da União, isso dará noção sobre o real motivo na variação de preços. O decreto também obriga os postos a dispor informações sobre os descontos vinculados ao uso de aplicativos na fidelização. É aquele negócio, é aquela lei que vamos ver se pega, né? Aquele famoso o Código do Consumidor que tem que estar exposto no... Isso não é obra do Bolsonaro, não é uma obra mais antiga. No caixa, né? No comércio. Tem outra que você lembra? Não, acho que essa é a principal mesmo, né? Mas essa coisa de... Até o Marcelo estava falando um pouco antes dessa coisa de caneta, né? De canetado, ele estava falando um negócio de... Eu estava lembrando quando o nosso presidente José Sarney queria congelar os preços na base da canetada, né? Então, aí tinha o fiscal do Sarney, tinha a Sunab de olho, enfim, todo mundo de olho no remarcador, virou o vilão número 1 desse país. Tabelão do Sarney, né? Tabela de preços, né? Tablita, tabelão, enfim, aquela coisa de preços que todo mundo ficava de olha, aumentou, olha, Marcelo, não tá de acordo, tá fora da tabela. Quem mete a caneta é porque não quer conversar ou porque não sabe conversar? Boa pergunta. Quem mete a caneta geralmente não sabe conversar porque não quer e não conversa, né? Enquanto a gente continuar, isso não é só Bolsonaro, foi Sarney, foram todos os presidentes, sem exceção, e os governadores, enquanto dinheiro público for
confundido com o dinheiro do gestor de plantão. A medida provisória virou água, né? Virou água, quer dizer, é aquela coisa, abriu aquela porteira, a frase, a única coisa boa que esse ministro do Meio Ambiente fez foi essa frase, né? Vamos abrir a porteira para passar a boiada. E realmente a medida provisória, ela perdeu totalmente, como tudo, né? A CPMF era provisória, depois virou permanente. Vocês são mais novos, mas quem viveu a época do Sarney tinha o selinho, que você tinha que comprar o selinho para colocar no carro. Aquele dinheiro nunca voltou para ninguém. Depois tivemos que... Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Depois nós tivemos que colocar o kit de primeiros socorros nos carros. Todo mundo gastou uma grana para colocar e depois ficou obsoleto. Então, assim, infelizmente... A validade do extintor, né? O gestor público brasileiro, ele precisa urgentemente ser colocado dentro das 4 linhas, vamos colocar assim. Quer dizer, precisa jogar o jogo com regras e não do jeito que está. O dinheiro público não é para se jogar fora. Então, assim, enquanto os nossos gestores forem irresponsáveis no que falam e principalmente nas diretrizes, sem o aval de técnicos, nós vamos continuar sempre a reboque, sempre como um país considerado como de segunda qualidade. E, infelizmente, no dia que os nossos gestores começarem a fazer economia doméstica, sabe? Tipo, eu arrecado 10, vou gastar dentro dos 10. Agora, enquanto arrecada 10 e gasta 23, não vai fechar nunca. Vai fechar nunca. É verdade. Não, também tem uma notícia agora, felizmente triste, né? Recomeçaram hoje, no início da manhã, as buscas pelos 5 pessoas que estavam desaparecidas por conta daquele fenômeno chamado cabeça d'água, né, que deu nas cachoeiras aqui da região no último final de semana. Eram 2 pessoas em Bertioga, 2 em Cubatão e 1 em Praia Grande. E parece que a pessoa de Praia Grande foi encontrado, o corpo foi encontrado. Ele estava na cachoeira do Guariúma, no Meuvi. Era um homem de 23 anos, né, que estava com mais 3 pessoas no local. Mas aí foi surpreendido e acabou desaparecendo. Parece que o corpo dele foi encontrado agora no início da manhã. E tem uma outra notícia também que a gente falou bastante aqui durante as primeiras semanas aí do 3 em Pauta, que é a respeito da situação do Palácio da Polícia, né? E nessa semana termina o prazo dado pela Justiça para interdição. Sexta-feira, né? No final dessa semana. Eram 15 dias contados a partir do dia 8, se eu não me engano, 15 dias úteis, né? E termina essa sexta-feira, como lembrou o Anderson, e o Palácio da Polícia, apesar da degradação, continua funcionando normalmente e nada de ser interditado. Hoje é terça-feira, para sexta-feira você tem quarta, quinta e a própria sexta. Tem 3 dias, se quiser contar a terça que ainda é de manhã, temos 4 dias. Então, será que até lá vai? Até tinha uma matéria do Diário Litoral, acho que de ontem, né, dizendo que o alinhamento para poder fazer a reforma não saiu. Então, provável que esse prazo vai expirar, a reforma não vai sair. Assim fica complicado, hein, Marcelo? Exato. Agora, eu queria perguntar, assim, o que os nossos nobres deputados estaduais estão a fazer? Porque essa fiscalização... Vamos começar do início? Tenho certeza absoluta que o dinheiro para as obras já saiu várias vezes. Ah, com certeza. Sim. Aí perde o prazo. Eu tenho certeza que esse dinheiro já saiu, já foi colocado no orçamento, esse dinheiro foi para algum lugar. Tô falando dos 8 milhões que o Dória prometeu. Aí então a gente começa por aí. Onde estão os nossos deputados? Porque é a mesma coisa que a gente fala daqui de Santos. A gente fala muito de vereador para cá, vereador para lá. Bom, o que o vereador tem que fazer? Fiscalizar. Tá. Então, ainda que ele seja do próprio partido do prefeito, é dever do vereador fiscalizar os atos da administração municipal. E o estadual, dos atos da administração estadual. O que fazem os nossos deputados? Isso é uma grande dúvida, né? Porque a gente realmente fica pensando assim, no que se ocupa um deputado estadual no seu dia a dia? Será que essa questão do Palácio da Polícia é única? Eu duvido. As polícias estão completamente sucateadas. Estão vivendo em ambientes insalubres. A essa ação é do próprio sindicato dos funcionários. Exato. E aí o que acontece? Nós estamos vendo aqui fim de prazo para a reforma, que a gente sabe que não vai acontecer, porque não é assim que acontece. Tem que ser licitação, empenhado, tem que ser decidido, liberado para ser executado. Não é assim, pilim-pim-pim, o dinheiro está aqui, gastem.
Então a gente precisa ver o seguinte: onde estão os nossos deputados estaduais que não fazem têm uma atitude realmente à altura do cargo que ocupam e falam o seguinte: a reforma deve sair sob pena de vamos fazer alguma coisa, esse dinheiro tem que sair, é isso que tem que acontecer. Não, o que acontece? O delegado tem uma decisão judicial que é o do Tribunal de Justiça, que recebe dinheiro do governo estadual para fazer uma urgente reforma na delegacia de polícia, que é um órgão estadual. Então, é o Estado querendo impor ao Estado. Sabe onde a gente vai chegar? Lugar nenhum. É complicado. Daqui a pouco a gente continua com o giro de notícias, Cris. Vou dar uns recadinhos aqui. Lembrando que quem mandar a mensagem vai estar concorrendo sexta-feira a pizza. Falou que tava interessado. Eu quero, manda mensagem, eu mando aqui. Pode mandar. Manda amanhã, que você é convidado, é melhor mandar amanhã. Tem que ser mandar amanhã. Deixa ele fazer pergunta pra ele mesmo, qual o problema? A Sônia Maria dos Santos, bom dia a todos e parabéns, Ted, que Deus te ilumine sempre. Marcelo obrigado. Dias, bom dia. Maria Aparecida Coelho, bom dia para todos da Rádio Ômega. Aldete Carvalho, bom dia a todos e bom programa. Parabéns para o aniversariante e muitas felicidades. Pois é, tinha que ter bolo hoje aqui, né? Pois é, eu também estava esperando uns brigadeiros de alguém que faz. Você conhece uma pessoa que faz brigadeiro? Conheço, mas não... Mas tem umas lojinhas aqui que vende, assim. Tem uma Lady tem. Mas, pô, a gente tem que ajudar o comércio local também, né? Olha, nós nos reunimos e você vai ganhar uma Covid-19 na sua época de vacinação. Parabéns pra mim, né? Parabéns. Falando em deputado, Marcelo, o que você tá achando dessa... As redes sociais hoje elas só servem para ou massacrar, ou para dar notícia de morte, ou para distribuir fake, né? E recentemente teve agora a votação daquele deputado, do Daniel lá, e aí Daniel Silveira. Daniel Silveira, e o deputado federal Bozella foi a favor e a Rosana Vale contra. Sim. Ou seja, aquele grupo de pessoas todo, amo Rosana Vale, e de repente começou... Contra a orientação do partido dela. Começou a odiar a Rosana Vale. Não é a primeira vez que ela faz isso. O que você fala disso? O que você... Então, você é advogado, acho que você consegue dar mais... Vamos analisar a questão assim. Eu não sou jurista, não sou criminalista, sou um advogado e um abelhudo. Eu, particularmente, como advogado, eu entendo que a prisão determinada pelo STF é totalmente ilegal. Tá? Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, ele fundamenta a sua decisão decretando a prisão porque deputado federal no exercício do seu mandato só pode ser preso em flagrante, ou senador só em flagrante. Então, teve o caso em 2016 lá do Delcídio Amaral, que era senador, que ele estava nas conversas telefônicas tentando influir lá para as testemunhas serem... Então, ele foi preso. O Daniel Silveira foi preso porque ele postou um vídeo nas redes sociais dele, falando um monte de abobrinhas. São 19 minutos e 12 segundos de um total cansaço naquele texto. Ele tem que responder por isso, sim. Ele tem que responder, porque aquilo é um insulto. 19 minutos de abobrinha é muita coisa. E o Alexandre de Moraes entendeu que a postagem do vídeo equivale a um flagrante continuado. Tá? Então, essa é a fundamentação e com base na Lei de Segurança Nacional da ditadura, o Alexandre de Moraes prende o deputado que atenta contra a democracia, porque ele prega o AI-5 da ditadura. Então, assim, é um pregando a ditadura e outro prendendo com base em lei da ditadura. O que pegou mais? Foi o AI-5 ou o extermínio do STF? Eu acho que foi a imagem do Lex Luthor do STF. Eu acho que ele ficou incomodado. O Lex Luthor do STF. Aí o que acontece? Ele determina a prisão, porque ele falou: chega, agora chega. Determinou a prisão. Aí ele foi preso. Tá? Foi para o plenário do STF. E eu vou te responder o negócio da Rosana. É exato. Tá seguindo essa. Aí chegou no STF. 11-0. Quando bateu 11-0, e quando eu vi que o Cássio Marques votou também pela manutenção, ali... Cássio Marques, que foi o último ministro mais recente, indicado pelo Bolsonaro. Ali eu vi que a coisa era assim: alguém precisa perder a cabeça. E o STF
politizou mais uma decisão. Tá? Então esse 11-0 é uma decisão política, numa forçação de barra absurda. Tá? Aí o cara está preso. Tem que voltar para a Câmara Federal para ele se vai ser mantido ou vai ser libertado. Foi o fato idêntico que aconteceu com o Aécio Neves. O Aécio Neves, determinada a prisão, ele foi recolhido, bateu no Senado, o Senado o absolveu. Tá? Então, já aconteceu. O que aconteceu? Na hora que deu 11-0 no STF, vai para a Câmara. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, vira e crava, semana passada, que no mínimo 350 votos pela manutenção da prisão ele garante. Começa, na minha opinião, ali um julgamento político. Tá? Julgamento político. Deveria ser assim? Não. Mas julgamento na Câmara é um julgamento político, não é um julgamento técnico. Aí você tem os dois blocos. Quem está alinhado com o presidente, quem não está alinhado e quem tenta se alinhar com a legislação. E aí a Rosana não está sozinha. Não sei se vocês acompanharam a sessão, em determinado momento, o deputado Kim Kataguiri quer pedir a palavra para falar que ele era contra a prisão, mas o motivo, e o próprio Arthur Lira cassou a palavra dele, tirou ele e não deixou. Aí o que acontece? O Partido Novo, em bloco, votou contra a prisão. Mas por quê? Porque eles optaram por fazer um julgamento técnico. Tá? Então eles pegaram, e é o mesmo fundamento que a Rosana fala nas suas redes sociais, que ela consultou juristas e os juristas falaram: a prisão é ilegal. Eu, particularmente, entendo também que a prisão é ilegal. A Rosana, neste momento, ela demonstra, claro que ela levou tiro, flechada, de tudo quanto é lado. Aí agora vamos analisar a deputada Rosana Vale. A Rosana, deputada Rosana, ela, ao tomar essa postura, da mesma forma que ela votou a favor da reforma da Previdência, quando ela vota contra a prisão, ela fundamenta que ela vota contra por conta de ter consultado juristas e entender que é ilegal. Só que ela está numa casa política. E a Rosana, inegavelmente, tem se aproximado do presidente Bolsonaro, trazendo verbas para a região, que eu acho que é o dever de um deputado federal. Já tomou uma decisão técnica no julgamento político. No julgamento político. Então, assim, a Rosana está certa? Sim, tecnicamente. Está certa a política? Talvez, eu não sei. Porque depende com quem ela está dialogando. Então, assim, os eleitores dela que ficaram decepcionados por conta da posição... Tem um ônus, né? Ela tem um ônus. Eu entendo o eleitor que ficou aborrecido com a Rosana. Só que eu não concordo que fique aborrecido. Porque a Rosana, ela está cumprindo aquilo que ela falou na sua campanha. Que ela iria ser uma deputada e ia votar de acordo com as suas convicções. Então, ela, tecnicamente, ela votou certo. A prisão é totalmente irregular. Politicamente, ela se descolou do bloco da oposição, do bloco da indignação, porque a folha corrida do deputado Brucutu é imensa. Só que não está se discutindo a folha corrida. A folha corrida vai ser discutida agora no Conselho de Ética. Agora sim é o julgamento político. Tem que responder por tudo que ele fez, mas não preso. Eu entendo que não, porque a lei determina, com todas as coisas que ele fez, ele deveria ter sido questionado pelo STF para responder em 24 horas. Porque em 24 horas ele tem que responder aqueles lá. Então, explique-se. Nós estamos vendo agora, teve um juiz federal ontem que deu 72 horas para o Bolsonaro dizer por que ele está mexendo na Petrobras. A lei é clara. A gente não pode usar a lei quando a gente quer e quando a gente não quer, não usa. Então, assim, tecnicamente falando, a Rosana Vale, ela foi correta. Agora, ela está dialogando com quem? Com o seu eleitorado ou com a consciência dela? Ah, com os dois? Então, talvez a forma como ela tenha agido, ela precisa se explicar ao seu eleitor. Porque se a gente for colocar como regra
o que o Alexandre de Moraes fez, isso é um precedente extremamente perigoso. Porque nós estamos no rádio aqui, então nós estamos no streaming, tem o link. Esse programa aqui vai ficar eternamente. Então isso significa que o que for falado aqui é flagrante eterno para eu ser preso a qualquer momento? Na prática foi isso que aconteceu com esse Daniel Silveira. Volto a dizer, para mim ele é um nada. Esse cara jamais poderia estar na Câmara Federal, jamais poderia estar lá. Ele teria que ter sido expulso da polícia, porque é um cara que tem uma capivara, uma folha corrida de mais de 60 delitos e nada a favor dele. Ele tinha que ter sido expulso da polícia. Esse cara, ele falou... nem se candidatar a deputado, né? Exatamente. Esse cidadão falou que matou pelo menos 12 pessoas. Na folha dele, na PM, não consta isso. Então ele precisa explicar que 12 pessoas ele matou. Então esse cara é um zero à esquerda total. Mas isso não significa que o Alexandre de Moraes... Aí nós vamos falar, mas é a Suprema Corte. Gente, vamos entender o seguinte, a Suprema Corte hoje, ela é basicamente constituída por não juízes. Então, diferentemente do que a gente vê nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, quando o presidente indica um juiz para a Suprema Corte, ele pega um juiz federal. Não é um advogado, um promotor, não é o quinto constitucional. É um juiz conservador ou mais liberal, mas é uma pessoa que tem uma vida inteira no trabalho no judiciário, na magistratura. No Brasil, não. Você tem a excrescência, o absurdo do quinto constitucional, onde você pega, escolhe quem você bem entende, você vai para uma sabatina que é absolutamente fake e você inventa juízes da Suprema Corte como o Dias Toffoli, um cara que foi reprovado em 2 vezes para o concurso para a magistratura, era um advogado de partido político, foi alçado a ministro da Suprema Corte com absolutamente nenhuma qualificação. E a gente vê o próprio Cássio, o atual, que também veio pelo quinto, não é juiz de carreira, veio... E os cortes superiores estão impregnadas de incompetência. E o terrivelmente evangélico que vem por aí? O terrivelmente evangélico pior ainda, né? Terrivelmente qualquer coisa, porque a Suprema Corte ela tem que ser um órgão defensor da Constituição, ela não pode se contaminar. Então pessoas como Gilmar Mendes não poderiam estar. Mas por que eles não poderiam? Porque você não pode interagir, você não pode participar, ter faculdades, cursos, ministrar palestra, vender curso, sabe? Ficar recebendo presentinho, passar o final de semana em jatinho particular lá na Europa. A Suprema Corte ela tem que ser uma coisa fora das linhas sociais. E ninguém falou mais nada da morte do Teori Zavascki. Não, que acabou, caiu, né? Acabou. Só o filho dele que fala. E a gente tem essa situação no Supremo, então o Supremo deixou de ser um parâmetro legal. O Supremo deixou de ser uma referência de juristas eminentes. E isso é muito triste, porque você tem uma corte politizada. E aí você chega lá no Supremo e você vê as decisões que nós temos. Então, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. A Suprema Corte chegou em 2016 à conclusão de que a prisão em segunda instância era devida. 2 anos depois, eles falaram que era inconstitucional. Então, esse tipo de instabilidade jurídica é que não pode ocorrer. Ou você define e depois você tira. Agora, você colocar a prisão de segunda instância e tirar em decorrência do réu que você está julgando, isso é um absurdo. Acontece o que aconteceu com aquele vice-presidente, vamos dizer assim, do PCC, que saiu com um alvará falso pela porta da frente de uma prisão de segurança máxima. Nem em desenho animado do DuckTales a gente via isso. Sabe? Nem no He-Man a gente viu uma coisa dessa. Sabe? O cara sair pela porta da frente com alvará falso, o cara mais procurado do mundo, e o cara sai pela frente. Quer dizer, que história é essa? Não passa. Entendeu? Então, é uma questão muito delicada essa da postura do STF, porque se politizou e o Congresso tentou ser técnico. Então você vê... Quem deve ser técnico? Inverteram. Um joga para a plateia e outro que ser técnico não bate. As casas estão se misturando. Isso precisa se descolar. Se não se descolar,
a coisa só tende a ficar pior. E o que está acontecendo é tudo em volta de interesses do nosso presidente, né? Não São os tá do lado do presidente, é a favor, não tá do lado... Ou seja, são tudo interesses. Não é interesse do Brasil. Mas sempre foi, Cris. O que eu vejo Tá mais explícito agora? Eu acho que o Bolsonaro, ele mostrou uma cara que todo mundo fazia questão. Por exemplo, você imagina umas declarações do Bolsonaro saindo da boca do Temer? Não. Por exemplo, a gente está com saudade da mandioca, do sal da mandioca. A gente achava que era uma bobeira. Desculpem, gente, a Dilma não falava aquilo de graça. Enquanto ela estava falando da mandioca, a gente estava tirando sarro da mandioca e outras coisas estavam acontecendo. Passando a boiada. Exatamente, é a mesma coisa, Bolsonaro. O que me espanta, o que me deixa realmente triste, é que no Brasil, as diversas tendências, nós temos 30 e tantos partidos políticos. A tendência do Brasil, dos políticos, cadê a oposição? Onde estão os nossos políticos? Onde estão os senadores, deputados? Onde estão todos os líderes políticos desse país? Estão todos em casa, sentados, escondidos. Porque o Bolsonaro é tão errado assim, então cadê a oposição? Eu não estou defendendo o Bolsonaro, mas eu estou falando assim, existe uma oposição constituída. E onde eles estão? Até outro dia o Lula estava em Cuba, fazendo férias. Então, assim, estão discutindo 2022, mas está lá de férias. É que nem o Dória. Todo mundo fica em casa, mas eu vou passar o Natal em Miami. É a mesma coisa o Bolsonaro. Está numa pandemia, ele nega tudo e foi para Santa Catarina. Então, assim, onde que estão as oposições para denunciar essas coisas? Há um silêncio brutal. E é aí que eu acho que todo mundo perde. Bom, deixa eu ter mais recadinho aqui. Fernando Passos, bom dia, já estou na audiência. Aliás, deixa eu mandar um abraço. Eles estão assistindo pelo site, não pelo Face. O pessoal da Clínica Bolzan lá, a Bia, a Mariana, a Dr. Bolzan, enfim, toda a equipe lá da clínica, mandar um bom dia e um abraço aí para todos eles que... Em breve também a gente quer ver se traz aqui o Dr. Bolzan para estar falando que ele tem vontade de falar de futebol. Aí eu vou deixar ele para vocês. Opa, ele é um cara de visão do futebol, então. Visão do futebol e assim, ele vê tudo muito verde, sabe? Sei. Tem mais notícia aí? Ele não gosta muito de tigre, né? Acho que não. Tem um pouco de receio. É verdade, tem medo de Tem notícia aí? Tem uma outra notícia em termos locais aqui ligada à economia, que a Secretaria da Fazenda de São Vicente apresentou a execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2020. Foi uma audiência pública na Câmara Municipal ontem, né? E os relatórios financeiros do município foram apresentados pelo Rodolfo Amaral, né, que é o secretário. E com os resultados completos de 2020... O cara manja de número, viu? O homem entende muito de número. E com esses resultados completos de 2020, foi apurado que a dívida total da Prefeitura de São Vicente é de 683 milhões e 500 mil, considerando a soma da dívida consolidada de longo prazo, que é de 391,5 milhões, e restos a pagar de curto prazo, de 292 milhões, perdão. E uma curiosidade, ele explica aqui o Rodolfo Amaral, que o ponto mais crítico para as finanças da cidade é um déficit mensal na ordem de 8 milhões de reais. Aí ele fala o seguinte, até em entrevista aqui que a Mais Santos publica, o portal Mais Santos publica. Herdamos um custeio da máquina pública com gasto de 84 milhões e meio por mês, enquanto, em média, a arrecadação é de 76 milhões, né, Pavão? Você falava de arrecadar e gastar, né? Mas enquanto não houver uma trava para o gestor não gastar mais, é exatamente o que a gente está vendo. Tem que ter trava, tem que ser proibitivo e tem que ser um impeditivo grave. Ou seja, você furou isso, você vai responder. Porque senão você estoura, você pega o dinheiro. A gente está vendo... o orçamento de tudo quanto é lugar está sendo modificado para se utilizar de acordo com como o gestor quer, e as coisas estão sendo sucateadas. Aí entra prefeito, sai prefeito, toda hora é isso. Olha, a dívida é maior do que a gente imaginava. É maior, é sempre maior. Então tem que ter uma trava para não se gastar mais. Sabe? É aquela economia doméstica. Você ganha 10, gasta 12, não vai chegar em algum lugar. E o pior é que você ganha 10 e gasta 30, 40, 50. E aí o prefeito sai
E aí eu fico vendo os ex-prefeitos que fizeram, pintaram e bordaram. Enquanto não tiver uma punição exemplar, sabe, com prisões, com confisco de bens, sabe? O cara, para ser prefeito, vereador, deputado, governador, ele precisa, sabe, aquela coisa assim, ó, se você fizer alguma coisa errada, a lei é tão severa que você vai ser comido vivo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter deputados bandidos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter as pessoas se candidatando a deputado, a senador para não ser preso, né? Nós vamos ter deputado com tornozeleira. Então tem que ter lá aquele inciso dizendo assim, olha, deputado no exercício antes ou depois do seu mandato, você está com tornozeleira automaticamente se você está cassado. Sabe, tem que ser um negócio assim. A Flor Delis, tá com a tornozeleira, tá recebendo e tá atuando. Nós temos 5 ou 6 deputados com tornozeleira. Absurdo. Entendeu? Você tem as pessoas usando foro. O foro privilegiado tem que ser extinto no Brasil. O foro privilegiado tem que ser extinto. É um absurdo que fique tudo represado no STF para discutir e vai ser tudo. Nós não vimos agora recentemente o José Serra escapou. Quer dizer, aqueles milhões. Vocês não viram o dinheiro lá? Tem 2 bilhões para ser repatriados da Lava Jato na Suíça. Está prestes a prescrever. Esses 2 bilhões serão devolvidos aos seus donos que roubaram o Brasil. É assim que a gente está. É um país tão louco que a gente está que roteirista de Hollywood está pedindo demissão. Não dá para competir com o Brasil. Não dá. Isso aqui não é para amador. Não é mesmo. Só para finalizar, ele vai chamar um convidado aqui. A Bia Marques está acompanhando lá. Ela falou assim, ela concorda com o Pavão. A nossa posição tá morta. Reclamam do Bolsonaro, mas não fazem nada. Exatamente. Ted, quem tá na linha? A gente está na linha com o André Azenha, jornalista, um grande conhecedor do cinema e que escreveu um livro que poderia ser até uma história de cinema, né, o André? Bom dia. A Era dos Boçais é o nome do livro. Eu queria que você falasse o que conta esse livro, são crônicas e do que ele trata, André. Bom dia. Bom dia, Ted, a todos os colegas aí da mesa. É um prazer estar com vocês aqui. Ted, A Era dos Boçais é um livro de poemas em quase prosa ou crônicas em versos, né? E veio dessa necessidade de colocar para fora indignação com tudo que tem rolado. E aí são poemas que tratam de personagens recentes que a gente tem visto aí, então o Centrão, a estupidez represada, o astrólogo senil, jogador de futebol, youtuber, né, um retrato dessa celebração da ignorância que a gente tem visto, principalmente aí de alguns anos para cá, né, representadas com Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro no Brasil, né, esse tipo de negação da ciência, negação da cultura, negação da educação, enfim. E aí a gente trata com indignação, um pouco de humor, né, são versos livres inspirados aí no cordel, no repente, no rap, no rock. E aí o livro foi uma produção independente, eu acabei escrevendo no fim do ano passado, eu estava lançando o livro do Batman, né, que a gente chegou a conversar. E aí veio a ideia e o livro saiu. A capa é do Vanderlei Camargo, com desenhos meus também, seguindo o lema do It Yourself, o Faça Você Mesmo do punk rock, né? E é uma capa provocativa também. Então, essa reunião de crônicas em versos desses personagens de tempos sombrios e surreais que a gente parece estar vivendo num mundo ficcional, mas não, né? Infelizmente as coisas estão acontecendo e a gente está vendo o país sendo destruído, demolido em todas as suas áreas. E, enfim, é mais uma maneira de expressar através da arte essa revolta, essa indignação. Bom dia, Anderson Firmino, tudo bom? Prazer falar com você mais uma vez, meu querido. Ô, meu querido, tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. O processo criativo, você falou que começou a escrever no final do ano passado e tal. Como é que funciona? Como é que você senta para escrever? Como é que é o teu trabalho, assim? Como é que é a tua forma de trabalho poder colocar esse livro, que provavelmente vai ter atualizações aí ao longo dos próximos meses, né?
Então, Anderson, é uma assim, o processo criativo é algo muito pessoal, né? Assim, às vezes antes de dormir, eu penso algum verso, alguma frase. Isso serve também para as críticas de cinema que eu escrevo, né? Algo que eu quero comentar, eu gravo o áudio, né? Aí mando para minha esposa para salvar o áudio, ou anoto, né? Antigamente eu anotava do papel que tivesse, se fosse um guardanapo, fosse aquela sacola de pão de padaria, enfim. Agora eu gravo e vou guardando. E também eu tenho um jeito que às vezes é imaginar melodias, né? Que eu posso ir encaixando também os versos e as palavras e tal. E aí vou desenvolvendo. Mas na verdade, nesse caso, como estava tudo muito represado, assim, muito, né, tava tudo muito dentro de várias situações, inclusive dentro da imprensa mesmo, a questão das fake news, as coberturas tão superficiais de vários sentidos, né, em alguns casos, né, sem generalizar a imprensa como um todo, né, vocês aí fazem um trabalho sério e tal, mas a gente vê, isso tudo foi me indignando quando eu fui botar pra fora, meio que saiu em um mês, tinha uns 30 poemas, né. Eu fiquei meio assim, mas já mostrei para algumas pessoas de confiança também que escrevem, e aí decidi reunir no livro e acabou que o A Era dos Boçais foi o título para sintetizar toda essa indignação, né? Tem uma poesia que se chama Alfabeto Bozal com Z, né? E, enfim, a palavra boçal vem do latim bozal, que depois passou pelo espanhol, né, que significa tudo aquilo que a gente já conhece, enfim. E aí foi assim. E aí quando estava pronto, eu editei, foi tudo muito rápido e a gente publicou e o livro tá indo bem, assim, as pessoas têm se interessado, né, porque acho que tem muita gente indignada também e revoltada com tudo isso. Ô André, eu queria te perguntar a respeito se você já projeta uma próxima obra, mas aí ligada à tua área preferida, que é o cinema. Então, Ted, assim, agora em maio eu devo lançar o meu selo editorial, né? Também a pandemia serviu para dar para estudar um pouco, né? A gente pesquisou e tal. Então o Cinezen vai passar a ter o Cinezen Edições Literárias. No Santos Film Fest, na edição online agora em março, a gente vai lançar 2 e-books e também versão impressa de 2 livros biográficos, mas em tiragem limitada, que são as biografias da Adélia Sampaio, que é a primeira cineasta negra do Brasil, vai ser homenageada no festival, e esses livros são inspirados na coleção Aplausos, foi uma coleção do governo do estado que o Rubens Evaldo Filho, o Santista, coordenava, que eram entrevistas em primeira pessoa, os artistas narrando suas próprias trajetórias. A gente meio que se inspirou nessa coleção, então vai sair da Adélia Sampaio, e eu vou republicar um livro do Rubens, né, uma entrevista que eu fiz com ele, autobiográfica, que a gente lançou no Santos Film Fest em 2018 e esgotou. E aí esses livros vão ser distribuídos gratuitamente, tá? As edições impressas, em tiragem limitada, e o e-book vai estar gratuito para quem quiser. E aí depois eu tô trabalhando num livro sobre os bastidores do filme La Marca, mas isso vai demorar um pouco ainda, porque tem que entrevistar muita gente, Carla Camurati, Paulo Betti, o diretor Sérgio Rezende, que já me mandou todo o material via correio. É um livro de making-off do filme, que foi um filme importante na retomada do cinema brasileiro nos anos 90. E também um que é a minha linha de pesquisa aí, que é o Batman, um livro sobre as séries dos anos 40, as séries que eram exibidas nos cinemas, nas matinês cinematográficas, e o Batman teve 2 séries nos anos 40, em 43 e 49, e aí essa é pela editora Estronho, que é de Curitiba, vai ser da coleção de Fã para Fã, que é dessa editora, e a gente está trabalhando nesse livro também, acho que para esse ano, para o ano que vem, e também como vai ser o tema do meu doutorado, já vou aproveitar para desovar toda parte da pesquisa nesse livro. Entre outros projetos, aí, a gente vai relançar o Grandes Interpretações do Cinema Brasileiro, que é um livro do Valdemar Lopes, que eu estou reeditando. Esses livros da coleção do Santos Film Fest estão em formato pocket, formato bolso também, são padronizados, estilo de capa e tal. Então é outro segmento aqui que a gente está se enveredando, que é a literatura. André, o Marcelo Pavão aqui tem uma pergunta para você.
Oi, bom dia André, aqui Marcelo Pavão, tudo bem? Salve, Marcelo, bom dia. Eu sou um fã seu, sigo, e eu queria perguntar para você uma coisa de fã mesmo. Eu tive a honra de ser convidado a algumas sessões lá no Cine Roxy que você apresenta, sessões interativas maravilhosas. E eu queria te perguntar, vai demorar ainda um pouco aquela questão, mas que filme você pretende passar na primeira sessão presencial que você voltar a fazer no Roxy? Qual é o filme que você vai apresentar para os seus convidados, André? Olha, Marcelo, primeiro obrigado aí, né? Prazer falar contigo e ser sempre prestigiando lá. Primeiro, acho que a gente tem que torcer para o cinema sobreviver, né? A gente não sabe o dia de amanhã, cada semana está sendo uma semana de sobrevivência, não só do Roxy, de todas as redes, no Brasil inteiro, no mundo, né? Então é um momento muito complicado, então ainda a gente não tem nem perspectiva de fazer qualquer tipo de ação nesse sentido, né? As sessões estão tendo 3, 4 pessoas, tá bem complicado, assim. Mas tá firme ali, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser, infelizmente, né? Mas, bom, esse ano a gente tem vários lançamentos. Agora, eu adoraria ter feito agora desse filme que vai estrear, que é Judas e o Messias Negro, né? Que é a história de um militante dos Panteras Negras, que é um filme que pode figurar no Oscar desse ano. A gente com certeza faria uma pré-estreia desse filme, né? Que a questão da pré-estreia, como acaba indo bastante gente, também a gente está dando uma segurada para não ter aglomeração, por mais que o cinema tenha todos os cuidados, álcool em gel, máscara, distanciamento, né? Melhor ainda não lotar uma sala nesse sentido. Mas seria um filme que eu adoraria fazer, até para, de repente, ter um debate depois, que é um tema relevante, né? Mas por enquanto a gente não sabe, Marcelo, infelizmente. A gente tem que torcer para o cinema primeiro sobreviver a esse momento e depois retomar com força as suas atividades, né? Muitos lançamentos estão indo para streaming, enfim. Eu quero te agradecer também, André, porque graças a você no Santos Film Fest, quando foi homenageado o Rubens Evaldo Filho, eu já tinha na faculdade de jornalismo, ele já tinha ido lá na Facos, quando eu fiz isso lá muito tempo atrás, e aí eu tive a honra e o prazer de conhecer o meu ídolo, Rubens Evaldo Filho, lá no filme. Então eu quero te agradecer essa oportunidade, porque realmente foi emocionante, e logo depois, infelizmente, ele sofreu um acidente e veio todos os fatos, mas você é um quebrador de pedra na cultura da região, e parabéns. Eu gostaria de deixar aqui, aproveitar o espaço, porque você, André, é uma referência na cultura da região. Continue assim, continue lutando, porque você tem fãs e você tem pessoas que apreciam. Eu sou nesse grupo que aprecia o teu trabalho, André. Obrigado, Marcelo. Essas palavras ajudam a gente a seguir em frente, porque é bem difícil mesmo, né? A cultura não é o segmento dos mais valorizados no Brasil, mas esse tipo de apoio que faz a gente acreditar e continuar nesse caminho difícil, mas também que dá muito prazer e satisfação, né? Poder abrir esses diálogos, enfim, oportunizar esses encontros, né? Essa homenagem que a gente conseguiu fazer na vida do Rubens, né? E logo passou um ano e pouquinho, ele acabou falecendo, infelizmente uma fatalidade aí, mas enfim, a gente vai continuar na luta, por mais difícil que seja. André, queria agradecer a tua participação, obrigado aí por conversar com a gente. Depois a gente vai combinar uma outra oportunidade de você falar do Santos Film Fest, né? Falar especificamente do Santos Film Fest. Queria que você desse um serviço aí para quem quiser comprar o teu livro, como é que faz, o preço, enfim, todo o serviço aí. A Era dos Boçais a gente não fez lançamento presencial nem nada, então assim, quem quiser entre em contato pela página A Era dos Boçais no Facebook, eu tenho o e-mail, a Era dos Bocais, sem o cedilha, @gmail.com, né? Ou me procura André Azenha lá no Facebook e tal, e aí a pessoa encomenda, faz o pagamento, a gente pega e manda pelo correio. Se for aqui em Santos, a gente entrega em casa. O livro custa R$24, tem 60 páginas, 30 poemas. E se for fora de Santos, aí fica 30 com o envio do correio, a gente manda pelo correio, tá sendo assim. A tiragem já tá quase no fim, essa primeira tiragem, aí quando esgotar a gente vai fazer uma segunda tiragem. Hoje em dia dá para trabalhar assim também por demanda, a questão literária, né, que eu acho que é um caminho mais eficiente também para a gente
conseguir custear o livro e, enfim, não ter um prejuízo tremendo financeiro e ir dando sequência à obra. E obrigadão pelo espaço aí, gente. Valeu. Maravilha, André. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, sucesso. Abraço. Vai entrar o filme do Pelé no Netflix, hein? Opa, hoje que é hoje, né? É hoje, já estamos de olho. Tá bom, abraço, valeu. André. Abraço, tchau. Marcelo, ele falou aí que sobrevivência do cinema, né? Primeiro, a gente tem que torcer para o cinema sobreviver. E até vi o Fernando Passos, ele mandou aqui. Será que ele poderia recomendar alguns filmes do Netflix? O cinema hoje ele virou elitizado, né? Virou uma coisa meio de elite, tá muito caro. Você acha que a tendência do cinema ou vai abaixar o preço, ou ele pode mesmo acabar, não digo acabar de vez, mas existe uma grande chance aí do cinema estar diminuindo cada vez mais? Então, Cris, eu não aceito a hipótese do fim do cinema. Então vamos começar. Como cinéfilo, eu não aceito o fim do cinema. O cinema precisa e deve resistir, como tudo. O rádio já não era para ter acabado? Nós estamos aqui no rádio. O rádio foi o único meio de comunicação que se modernizou. O rádio foi para a TV, o rádio foi para o cinema, o rádio foi para o celular, o rádio foi em qualquer lugar que nós estamos aqui no rádio, estamos sendo vistos. Quando surgiu a internet, o rádio vai acabar. Né? Então, principalmente quando começaram a acabar as AMs, né? Então, a superação faz parte da evolução. O que eu vejo no cinema, o que eu vejo na cultura, a gente está falando de cultura. Então, nós estamos falando, o André Azenha está falando que está lançando um livro. Então, precisamos abaixar os impostos e taxas da cultura, dos livros, das peças de teatro, dos ingressos de cinema. Nós precisamos baratear essas situações. Então, não é possível que você vá a um cinema de shopping, por exemplo, e que se você for ou com a sua esposa ou com o seu marido, você esteja preparado para gastar no mínimo R$100 para assistir um filme. Isso não é justo. Aliás, acho que foi a Cris até comentou, baseado em outra postagem, o ingresso não é caro. O que é caro é a pipoca, é o refrigerante. Entendeu? R$50 você tem que gastar. Então, assim, não é possível que a diversão seja necessariamente cara. Então, precisamos ver essa questão dos impostos, da taxação, para que a situação tente voltar ao normal. Eu não vejo que o cinema ou o teatro voltem ao normal antes de essa pandemia passar. E essa pandemia não vai passar enquanto nós não estivermos vacinados, tá? De uma forma ampla e geral. Você não pode ser mais seletivo, tá? Então, assim, espero que essa que venha logo para a cultura voltar. Só que a cultura só vai voltar se houver uma mudança também de pensamento nos gestores. Quer dizer, a cultura não é um dinheiro jogado fora. Cultura não é desperdício. Cultura é aquisição. Cultura é um aprendizado sempre. Então a gente precisa inverter as situações também. O que você está achando da gestão do Mário Frias na Comando da Cultura? Quem? Que gestão, né? Quem? O Anderson, assim, eu votei no segundo turno no Bolsonaro. Eu votei no Álvaro Dias no segundo turno. Então, assim, eu falo com o direito e eu publicamente falo isso. Eu nunca fui bolsonarista, mas eu achava que o Bolsonaro, ao sentar na cadeirinha, ele iria mudar as suas atitudes. Não mudou. Então, o Bolsonaro começou a me passar pela cabeça a possibilidade do voto branco ou nulo, por exemplo, que eu nunca tive. Eu nunca anulei e nunca deixei branco. Mas eu tenho uma resistência muito grande a anular o meu direito de cidadania. Então, assim, o que eu vejo hoje? A gente precisa ver o conjunto da obra. E onde que eu falhei enquanto cidadão ao votar no Bolsonaro? Eu ignorei que ele não tinha projeto de governo. E é isso que ele está mostrando já nos 2 anos e 2 meses de governo. Ele não tem projeto. Então, a primeira coisa que eu vou começar a prestar atenção é o que o candidato... Ah, mas ele pode não fazer. Não interessa se ele não vai fazer. Mas ele tem que se comprometer a fazer algo. Não é possível que a gente dê um cheque em branco para quem não se comprometa, para quem fique equidistante de todos os problemas, como o Bolsonaro fica. O Bolsonaro se mete onde ele quer, onde ele não quer, ele não se mete, e ele não apresenta plano, e nem seus ministros. Então, assim, eu acho que o cinema não vai morrer, o cinema vai se sustentar, só que
durante esse período, muitos vão fechar. Nós estamos vendo restaurantes fechando, nós estamos vendo lojas fechando, escolas fechando, nós estamos vendo tudo Mainá fechando. fechou, né? O Mainá vai fazer... O Mainá fechou. Delivery, Não, o só. centro de Santos hoje, você pode andar pelado, que não vai acontecer nada. Virou uma cidade fantasma. Entendeu? Então, isso a gente precisa ver. A nossa cultura, a nossa história, nosso turismo. Porque, por exemplo, aqui em Santos é um absurdo que, por exemplo, o secretário de Turismo de Santos entra gestão e sai gestão, a gente não faz a menor ideia de quem esteja sentado naquela cadeira. Não acontece nada na cidade. E quando acontece, é intramuros. É um negócio assim, fechadinho. Você não vê mais um apoio ao artesão, ao pequeno artista, às peças de teatro. Santos era uma cidade que todo final de semana tinha show de música ou peças de teatro. Sim. Verdade. Toda semana você tinha que escolher se você queria ir para uma peça de teatro, para um show, toda semana. E aqui em Santos, não era qualquer um que vinha, não. Era Elis Regina, era Caetano, era artista internacional, era Paulo Otran, Fernanda Montenegro. Você só tinha nata. Hoje você não tem mais nem peça de teatro e você não tem, então, Santos... Mas nem o teatro mais, Isso né? não Porque o estou Coliseu falando de tá pandemia, decadente. nós estamos falando de antes da Sim, pandemia. exato. Então, assim, precisamos urgentemente ver as veias de Santos. Santos, cultura, entretenimento, faz parte da nossa vida, gera recursos, gera divisas para a nossa região. Então, assim, os cinemas a gente precisa proteger para que eles não fechem. Então, assim, os Cine Rocks, do Torinho Campos, da família Campos, eles são heróis da resistência. Eu vi que o Cinemark já reabriu, mas é aquela coisa, 3, 4 pessoas. Enquanto não houver a vacina, ninguém vai ter satisfeito. O sistema de ar, o sistema de ventilação, o sistema de limpeza tem que ser. E aí você tem que adequar os preços. Ou então você faz que nem em São Paulo. Você quer ir você vai lá, por exemplo, no Iguatemi JK, a cadeira gira, solta cheiro, solta não sei o quê. Você paga pela diversão. É a experiência, né? É Você a paga pela experiência. Aí é diferente. Agora, você ir para o cinema, onde a pessoa da tua frente entra com 3 sanduíches do McDonald's, fica comendo e batendo papo, entra no WhatsApp o cinema todo, o cinema ficou ruim. Então, a sala de cinema, como a sala de teatro, é uma sala sagrada. Você está indo lá para entrar na imaginação. Não admite quem esteja disperso. Não aqui. dá para você ir no cinema e ficar com o WhatsApp, ficar tirando selfie, ficar levando 3 Big Mac, 5 milkshake, sabe? Abrir latinha, bater papo, um senta lá em cima, outro lá embaixo. Não dá. O cinema é uma sala sagrada. Então é legal você rir junto, você chorar junto, você bater palma junto, você curtir junto. Isso faz parte do espetáculo. Faz parte. Então, assim, é um momento de resistência, Cris. Assim, eu torço para que não se fechem mais os cinemas, para que os teatros não vão embora de uma vez por todas. O Sesc precisa voltar a fazer peça. Nós precisamos, de uma vez por todas, cuidar do Coliseu, do Teatro Municipal. Cuidar de novo, né? Sabe? Gasta-se o dinheiro atrás de dinheiro e coisa. Porque é esse período de resistência. O Guarani é Exato. bacana. E já cheio de infiltração. Então a gente precisa resistir. E é a tal história. O Anderson falou agora, fechou o Mainá, o Café Paulista fechou, vários restaurantes estão fechando. A gente não precisa só ficar, fechou. Há quanto tempo a gente não pisava no Mainá? E as pessoas estão A gente dando a precisa desculpa. frequentar. Exato. Mas as pessoas estão dando muita desculpa de que tudo é devido à pandemia. Não. Não, A pandemia só Acelerou, foi talvez, o... o processo. Exatamente. Porque isso já vem acontecendo. O Então, mesmo com a cultura. a gente vê, por exemplo, no centro da cidade, todas as praças ficam ociosas no final de semana. Por que o nosso prefeito, Rogério, que é um cara extremamente culto, um cara decente, por que não se coloca feirinhas de artesanato nos finais de semana em todas as praças? Dá condição de vender, ele bota segurança, vai vender o milho, vai vender a pipoca, vai vender o suco, vão abrir os restaurantes. Por que não leva a vida aos pouquinhos? São coisas que precisa, mas precisa do dedo do gestor. Porque a gente deixa, quer dizer, eu não sei nem quem hoje é secretário de turismo. É a Célia Storino. Como todos os secretários passam e vão embora e não fazem nada. Que agora juntou uma pasta, né, de empreendedorismo junto na pasta de turismo. Então, ou seja, para não se fazer nada mesmo. Então, a gente precisa disso, desse trabalho, do pequeno, daquele pequeno pintor, do pequeno escultor, da que faz o artesanato, o doce, aquela coisa. Reúne. É um passeio que os pais vão.
levar seus filhos, suas esposas, seus pais, passeia no bonde, vai até o Monte Serra, vê todo o centro histórico. Tem a feirinha do Boqueirão. Faz no centro também. Então, na sexta-feira, foi sexta-feira, perto do horário de almoço mesmo, eu fui ao centro de Santos. E eu passei, eu não lembro agora o nome daquela galeria, qual que é, mas é... A Demoreira? Não sei agora. Não, é a que vai dar na prefeitura ali. Aquela galeria que se atravessa, dá na prefeitura. Tem a Casa Bahia ali, né? Isso. E aí tinha, acho que uns 5, 6 expositores vendendo artesanato. Ah, sim, verdade. E ali tem eu até parei para almoçar ali, tem Não sei se é todo dia aquilo, eu vi esses Não dias. sei, eu vi na sexta-feira. E aí tem um restaurante ali que tem lanche, almoço, que está resistindo há muitos anos. E o mesmo dono, porque eu trabalhei no Grupo A Tribuna em 2000, já era esse rapaz que estava lá, que às vezes eu almoçava lá. E almoço bombando, as pessoas ali, artesanato, e tinha até um casal tocando música. Inclusive o que estava na guitarra, o Maurício, que foi professor também na Unimonte, na mesma época. Isso. E aí ele estava tocando, uma moça cantando, e assim, estava uma coisa agradável. Então, por que a prefeitura não bota o dedinho com a segurança, com a infraestrutura de banheiro químico, botando polícia, botando GCM, para que as pessoas possam frequentar o centro? Começa um primeiro movimento de você. Porque a minha infância era sábado de manhã, meu pai e minha mãe pegar pelo braço e falar assim: vamos para a cidade fazer compra. A gente nem falava centro, era cidade. Era cidade, vamos para a cidade fazer compra. A minha infância, eu passei domingo indo para a feirinha hippie na praça ali da Biquinha, em São Vicente. Tinha uma feira de artesanato do Boqueirão. que eu ia com meu pai e com minha mãe, a gente passava a manhã, depois comia doce na Biquinha e voltava para casa. Era o passeio da família. Quer dizer, isso é possível. Mas precisa o quê? Precisa descer do pedestal, os nossos gestores precisam descer do pedestal e olhar para o pequenininho. Para aquela mulher que faz o crochêzinho e faz porta-copo. Ela precisa o quê? Colocar uma bancadinha, ter autorização para vender o porta-copo dela. Nós precisamos pegar aqueles pessoas que estão empreendendo, fazendo, e a prefeitura juntar todo mundo numa praça e falar assim: eu dou a segurança, eu dou o banheiro. Aí eu vou trazer o cara do milho, o cara da pipoca, eu vou trazer o chup-chup, eu vou trazer todo mundo. O comércio passa a abrir. Em 2016, eu me aventurei a sair candidato a vereador, e aí eu conversei, tinha um pasteleiro na esquina da Amador Bueno com Brás Cubas. Então tinha uma pastelaria ali na esquina. Nossa. E eu perguntei, o cara chegou para mim, ele falou: porra, não sei o que. Eu falei assim: o que você acha? Essa ideia de você vir para a praça e tem uma feira de artesanato. Ele falou: maravilha, porque o pessoal vem passear aqui e vem comer pastel. Exato. Então, as coisas, elas vão se interligando. O que não pode é você, a partir de sexta-feira à tarde, o centro de Santos virar uma cidade fantasma, onde todo mundo tem medo, onde as pessoas não andam mais na rua. Você não vai ao centro histórico porque você fica com medo de ser assaltado. Agora, toda vez, eu me lembro que um pouquinho antes da pandemia teve um Festival das Nações ali no Valongo. Ah, sim. Várias comidas. Lotou de gente. Lotou de gente. Isso. Então, por que não se Festival enche? Geek, né? Exato. Por que não se enche o centro com eventos onde a prefeitura ela garante a segurança e garante a infraestrutura? E todo mundo vai agregar, não se gasta dinheiro. É só a boa vontade. Agora, isso é o micro. Quer dizer, a gente precisa começar a pensar no pequenininho, não é no grande. O grande, ele vai se defender. Agora, o pequenininho, ele precisa da mão do Estado. Por exemplo, nós temos escolas de teatro, escolas de dança, escolas de música em Santos. Vamos começar a fomentar que essa galera que está se estudando, que vá tocar seu violão na praça, que vá se apresentar na concha acústica. Sabe, a gente precisa criar eventos na Praça das Bandeiras. Vamos fazer lá por exemplo, tem o Quarteto Martins Fontes. Quem já assistiu aqui em Santos, eles são da prefeitura, são profissionais que tocam em qualquer lugar do mundo. Por que a gente não começa a trazer esses profissionais para as ruas, para locais, onde a prefeitura vai colocar a mão forte dela? Ocupar os espaços, né? Ocupar os espaços. Porque o povo quer cultura. Exatamente. O povo gosta de cultura. Só que ele precisa ter acesso. A gente não quer só comida, a gente Exato. quer comida, diversão, balé. A gente quer tudo. Nós temos direito. Sabe? Eu quero assistir uma peça de teatro.
mas eu não tenho condição de... Então vamos trazer o teatro para a rua. Talvez a gente pesque essas pessoas para irem ao teatro. Como o cinema. Um dos projetos que eu acho assim que está rolando pela Zona Noroeste, pelos morros, são aquelas sessões de cinema público. Bota a tela e tal. Eu vi isso em Londres. Eu fiquei apaixonado. Nossa, me lembrei agora do show de bairros. Eu vi em Londres isso. Vem uma caminhonete, a caminhonete abre um esquema de telão, o telão abre ali, eles botam a situação, o povo vem, compra a sua pipoca, traz o seu lanchinho, senta. E eu me lembro, eu estive em Londres em 2013, eu me lembro que o filme que eles estavam passando era Os Pássaros, do Hitchcock. Então, assim, são clássicos para coisa. E eu tô sabendo que nos morros e na Zona Noroeste estão fazendo esse projeto. Esse projeto é maravilhoso. Só para vocês fazerem, esse projeto é, na prática, o que o Cinema Paradiso faz no filme. Exatamente. Sabe? Você precisa trazer a magia do cinema. A população gosta. Eu me lembro daquele projeto Aquários que tinha no Ibirapuera, onde levava, era o Isaac Karabichevski, ele levava música clássica e erudita para a população. E todo mundo ficava... Quem é que nunca brincou de reger? Acho que no Rio de Janeiro também. Quem que nunca brincou de reger uma orquestra quando você está escutando uma música? Você voa. É a mesma coisa do cinema. Você vai ao cinema, você voa. Você voa com o Superman, você dá soco como Batman, você prende bandido, você se torna bandido, você faz a sua catarse. Agora, você imagina você encher as ruas de Santos com cultura, artesanato, com comidas, com feiras típicas, em todo. A prefeitura só precisa o quê? Garantir a segurança e a limpeza. É só credenciar essa turma. Mas a prefeitura prefere o centro de convenções, que é eventos mais caros. Então, mas eu acho que na hora que a prefeitura começar a pensar no micro, ela vai crescer demais. Porque eu posso fazer essas feiras em todos os morros, em todos os bairros da Zona Noroeste, em todas as áreas da cidade. Eu posso levar isso para a área continental. Eu vou trazer as pessoas. Você vai para qualquer lugar do país, por exemplo, você vai para Porto Seguro, você tem as barraquinhas das coisas, você vai para Salvador, você tudo. Nós precisamos começar a aprender a fazer turismo, a vender os nossos produtos. Então, assim, você já imaginou se você faz uma cena de Hamlet na Praça das Bandeiras, sábado à tarde? Nossa, vai. A galera vai curtir muito. Você vai trazer uma obra erudita para o povo. O que é Hamlet? Hamlet é isso. Então, você por exemplo, Ricardo III, de Shakespeare, é uma tragédia de início ao fim, que vira uma comédia. Se você der um clique, você vira uma comédia. Então, assim, dá para você trazer cultura a baixo custo, você vai dar visibilidade aos artistas. A prefeitura precisa de botar a mão e dar proteção. Isso, não, mas assim, também tem que esquecer, porque eu acho que é mais vantagem para as pessoas hoje o baile funk, porque a cultura hoje da nossa população é o baile funk, são os pancadões. A cultura dessa geração que está vindo agora é o baile funk. Você não sabe o que é música, não sabe o que é. Sim, mas Cris, você fala de Shakespeare, você fala, que mas, isso? Mas, Cris, o funk pode ser algo bom a ser consumido. Depende, né? Então, mas vamos atrás de quem faz funk. Um funk do Claudinho Bochecha, por exemplo. Então, existem. Você pode, por exemplo, o rap, você pega um Projota. Não, Projota não. Você pega. Nem Carol Conká, você pega um Mano Brown, você pega um Emicida. É de qualidade. Sim. São textos de qualidade. Você pega um texto do Emicida, você fala, puxa, para não falar outra coisa, né? Sabe, você legal. Tem gente boa. Você precisa dar foco para essa. Você precisa dar luz. E isso é que eu falo para a cultura de Santos. Nós temos muita gente boa aqui na cidade. Artistas plásticos, escritores, atores, artesanato, pessoas que fazem comidas, bebidas. É só a prefeitura botar no dedo, descer do seu pedestal e dar espaço para esse povo. Nosso tempo já esgotou, já estourou, mas só para eu finalizar aqui, o nosso prefeito Rogério Santos, ele quando teve aqui no programa de eleição, quando ele na campanha, eu questionei para ele da Casa do Imigrante, ali na Vila Matias, em frente à Unifesp, que ali virou uma casa de morador de rua e biqueira, é fato, né? E ali tá uma coisa feia de se ver e perigosa. Aí ele falou, não, porque eu tenho um projeto de fazer ali.
lembrava mais ou menos aquele de São Vicente ali em frente à Matriz. Né, a Vila de São Vicente. Que ele ia fazer jardins temáticos, com comida, com shows. Tá aí, né, prefeito? Vamos tentar viabilizar, porque ali seria um lugar. Se a gente tem faculdades ali perto, né? E ali seria um lugar bom de fazer eventos para. Concessão para iniciativa privada. Não tem dinheiro? Abre concessão. E vincula a iniciativa. Você quer fazer, olha, eu vou fazer aqui um shopping. Ok. Faz o shopping, mantém a estrutura e mantém a história. E vai fazer uma parceria. Dá para ser feito. O que a gente precisa é planejamento e botar o dedo. E boa vontade e botar o dedo na ferida. Marcelo, obrigada por ter vindo aqui. Já falei demais, obrigado, é uma honra. Convidou, tô aqui. Anderson. Eu queria agradecer também ao Marcelo, queria agradecer a você, Cris. E antes de terminar, mandaram um áudio aí, um ouvinte mandou um áudio aí. Marcelo, puder soltar? Opa. Parabéns, papai. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus abençoe mais este ano que está iniciando para você. Fala, te amo. Te amo. Puxa vida. Essa foi a Tati, a Tatiane Heck, né? A esposa do Ted, e o Matheus, o filhinho dele aqui, dando os parabéns pro papai pelo aniversário de 42 anos, 31 de amizade. Isso. E queria fechar o programa disso, desejando tudo de bom pra você, meu parceiro. Que surpresa. Tamo boa. junto e vamos que vamos. Muito obrigado. Puxa vida, com essa eu não contava. Tiraram o Ted da linha. Tiraram o Ted da linha. Muito obrigado, muito obrigado. Fiquei emocionado agora, muito obrigado. Nossa, ver o Ted assim. Depois dessa, eu não vou falar mais nada. Ted, parabéns, parceiro. Obrigado, parabéns, obrigado. tudo de bom pra você. Obrigada, Anderson. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo Dias. E você que ficou com a gente aqui. Amanhã estaremos de volta para mais um 3 em Pauta. Até lá.